Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Alguém aí confirma se tá tudo ok no áudio? Alguém? Bom, vou começar. Qualquer coisa a minha assistente vai dizendo, tá? Tem áudio. Ok? Então vamos lá. Eu gostaria de iniciar esse momento, primeiramente me apresentando. Sou Karine Vieira, voluntária da Casa de Francisco, e quero trazer para vocês, antes da mensagem, uma reflexão a partir de uma canção. Só 2 trechos dessa canção que me marcam profundamente e que eu estava ouvindo algumas canções enquanto eu preparava esse evangelho, alguns louvores, e me veio essa reflexão. Então eu trago elas para dividir com vocês. A música Restitui, acredito que muitos devem conhecê-la. E ela nos diz o seguinte: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que a festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, que o Senhor restitua a cada um de nós aquilo que nós formos capazes de conquistar durante essa nossa estadia aqui na Terra. Que nós possamos saber lidar com as nossas dores. E o nosso evangelho de hoje vai nos trazer uma reflexão sobre isso. No capítulo 13, que é intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nós temos o item 4, que fala sobre os infortúnios ocultos. Por isso, essa música me tocou e eu trouxe essa relação com esse momento, e com esse trecho do evangelho. O item 4 nos diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. De pessoas que jazem sob um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mulher de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura. Verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque
Para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade e tu que delas terá o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeira cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação, senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta reconheceu e quis abençoar sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Eu considero simplesmente incrível esse item. Muito profundo, me tocou profundamente. Por isso eu estou trazendo para dividir com vocês um pouco do que eu pude analisar, né? Aqui a gente vai aprender juntos, vai refletir juntos. Ele inicia, esse item inicia falando das grandes calamidades e dos desastres particulares. E aí, logo de cara, nos diz que nas grandes calamidades a caridade se manifesta. Obviamente, todos nós sabemos disso. O que nos deve chamar a atenção é o seguinte: as grandes calamidades, normalmente, estão nas mídias, né? Estão nas redes sociais, estão sendo noticiadas sempre, e aí traz uma comoção coletiva maior, traz um chamado, né, mais claro de que há pessoas precisando de ajuda, precisando da caridade. Só que, às vezes, em meio a uma grande calamidade, ou até na ausência desta, como nos diz o trecho, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Nas pequenas coisas estão, muitas vezes, sofrimentos que nós desconhecemos e que nós poderíamos notar, que não deveriam passar despercebidos por nós, porque são os nossos irmãos que sofrem, são os filhos de Deus, são parte dessa nossa família, grande família espiritual. E quantas vezes nós queremos que a nossa dor seja notada, mas nós não notamos a dor do outro. Nós não estamos ali quando eles necessitam de nós. Nós não percebemos os seus infortúnios, porque muitas vezes não precisa que a pessoa chegue e diga que está mal. É notável. E às vezes a gente fica tímido, às vezes a gente se retrai, né, em relação àquela oportunidade de dizer uma palavra de conforto, de falar do amor de Jesus, de falar das bênçãos que Deus poderá vir a trazer, que naquele momento parecem impossíveis, mas que Deus não nos abandonou, Ele não nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados. Quantas vezes nós queremos que alguém diga isso pra gente, mas a gente não percebe o infortúnio oculto do outro, ou percebe e fica em silêncio. Porque sofrer em silêncio é difícil, e nem todo mundo consegue falar. Eu consigo falar. E ainda assim, é doloroso. Muita gente sequer consegue falar.
E quantas vezes são ignorados, passam despercebidos. Então, o que nos diz também, que me chama muita atenção, sobre os desastres particulares, que são a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, quantas vezes a gente sabe que tem pessoas precisando e a gente ajuda, mas muitas vezes nós fazemos, como disse popularmente, ouvido de mercador para as dores do outro. Até ouvimos, até sabemos, mas eu já ajudei aquele dali, não tenho que ajudar aquele outro, né? Mas nos coloquemos no lugar do nosso irmão, façamos ao outro o que nós queremos que seja feito por nós. Quais os exemplos que essa mulher citada no Evangelho nos dá? O que nos diz o texto? Traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras. Ela não pratica somente a caridade material, mas a caridade moral, porque ela traz o necessário e também consoladoras palavras. Palavras de afeto, palavras de esperança, palavras que levam as pessoas a acreditarem que aquele momento é passageiro, que aquilo vai passar, que aquela dificuldade é momentânea, e que essas pessoas não estão desamparadas e não devem se sentir humilhadas por estarem precisando da ajuda do outro. Ela não lhes pergunta nem sua crença. Quantos de nós só queremos ajudar quem é da mesma fé que nós? Quantos de nós não somos tolerantes com a fé do outro? Quantos de nós não nos importamos com o outro só porque o nome de Deus, para ele, é diferente do nosso? Ou ele é ateu, ou ele é judeu? Não importa. Simplesmente ajude, faça a sua parte nessa grande comunidade espiritual. Ela não lhes pergunta nem sua crença. Para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Olha que família que ela consegue enxergar. Qual é o seu nome? Olha o exemplo. Onde ela mora? Ninguém o sabe. É o anjo de consolação. Quantos de nós podemos dizer que somos anjos de consolação na vida das pessoas? Quantos de nós não precisamos que o nosso nome seja proclamado, seja dito, seja aclamado, seja publicizado, seja dado mérito a nós, mas que na hora das pessoas se recolherem e lembrarem das suas dores e daquele bálsamo que chegou a elas, quando elas vão falar com Jesus, elas falam da gente de forma bondosa, generosa. Quais são as lições que essa mulher dá para a filha, sem precisar de muitos recursos financeiros? Visitar os enfermos, ajudar a cuidar dos enfermos, orar. Quanto custa orar, meus irmãos? Quanto custa? Você pode orar trabalhando, você pode orar em qualquer lugar, você pode orar fazendo qualquer coisa e mandar boas energias, boas vibrações, bons pensamentos para aqueles irmãos necessitados. Porque quando você se ocupa da dor do outro, muitas vezes você consegue avaliar que a sua dor fica meio de lado ali e você se sente mais reconfortado também. Então é auxílio para o seu coração, é refrigério para a sua alma, a oração. Essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Quantos de nós podemos falar que nós vivemos assim, como verdadeiros cristãos? Ensinando as virtudes ensinadas por Cristo. Porque falar é diferente de fazer, né? Então, vamos, meus irmãos, agir de modo que não queiramos outra aprovação, senão a de Deus e a da nossa própria consciência. O que importa é o que Deus pensa de nós. O que importa é dormir com a nossa consciência tranquila de que nós fizemos o nosso melhor. Então eu vou encerrando, deixando aqui o meu abraço para a Dan, que fez aniversário ontem. Que Deus possa abençoá-la. E a todos aqueles que, como ela, e são muitos, que sofrem em silêncio. Que vocês tenham forças. E que todos nós possamos saber que ouvir o silêncio do outro também é caridade. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus os abençoe e fortaleça sempre. Paz e bem.